Olá, pessoal, tudo bem? Muito feliz em estar aqui. Eu nem acredito que em uma semana a gente conseguiu agendar esse vídeo para o YouTube e também podcast. A gente vai usar esse mesmo material para várias plataformas diferentes. Além de otimizar o tempo, eu acredito que é uma forma de deixar esse bate-papo mais gostoso, conseguir ampliar isso. E eu estou com uma pessoa muito especial, que eu adoro, minha amiga, arquiteta, super especializada no mercado fitness, mas como eu sei que tem muita gente, não só do mercado fitness, ouvindo e que essas informações que a gente vai trazer são muito relevantes e se aplicam, assim, a quase todos os outros mercados. Paty, posso te pedir para você se apresentar, contar a sua experiência, o que você fez, como que você tá? Conta tudo, por favor. Gente, eu estou muito feliz de estar aqui. Não acredito que em uma semana duas pessoas com agenda maluca conseguiram marcar. Isso é... Só os astros explicam, né? Bom, gente, meu nome é Patrícia Tótaro, eu me formei em 1995, já sabendo que eu queria que a arquitetura muda o modo da pessoa viver, experimentar os lugares, muda o comportamento da pessoa. Essa sempre foi minha linha de paixão. E agora vai fazer 25 anos, né, de escritório e 20 anos que eu só trabalho no mercado de fitness. Comecei fazendo uma outra academia e indo nessa paixão de mudar o comportamento da pessoa e hoje evoluindo, né, mudar a experiência do consumidor e evoluindo um pouco mais, mudar o sucesso dessa experiência, o customer success. Eu sempre botei a minha energia para essa linha de arquitetura. E só no mercado fitness, mas tenho certeza de que for outros mercados que estiverem ouvindo o podcast dessa área comercial, vai pegar algumas dicas bem legais também. Então, eu dirijo o escritório que eu fundei, somos em 12, né? Agora o hashtag agora somos 12, e todos nós pensamos dia e noite como melhorar o mercado de fitness, porque minha motivação pessoal é lotar as academias. Nossa, Paty, é nosso objetivo. Só isso. Mas eu acho que a gente está no super caminho certo. E para a gente já entrar mais no nosso tema, uma das coisas que eu fico pensando é a respeito do balcão da recepção, tá? Eu tenho uma opinião muito forte a respeito disso. Às vezes, o que eu sinto é que existe um tesouro sagrado das academias dentro do balcão e todo mundo precisa ficar lá dentro em cima desse tesouro para ninguém roubar. É isso que eu acho. Paty, o que você pensa sobre o balcão da recepção? Por favor. Olha, assim, depois de 20 anos projetando balcões, eu tô louca para tirar todos os balcões. Porque, assim, o mundo muda. O que eu percebo no nosso mercado? Ele tem uma certa resistência à mudança. Né? Nós temos um mercado que é muito irregular no sentido de conhecimento. Por isso que eu acho super importante nossos canais, nossos podcasts e tudo mais para gerar esse conhecimento. O nosso mercado que deveria estar assim lá em cima de rapidez de mudança, porque a gente lida com atividade física, tem muita tecnologia envolvida e tudo mais, ele tem muita resistência à mudança. Gente, não existe um só motivo para ainda existir balcão dentro de academia. Só isso. Tá? Vamos lembrar assim nas lojas, teve uma época que não existia vendedora na loja, existia balconista. Exato. Isso faz quando? Na época da nossa avó, mais ou menos, não é? Exatamente. Pois é. Então, assim, você deixar sua consultora de vendas, o seu recepcionista ou sua recepcionista atrás de um balcão é tão antigo quanto loja com balconista. Porque, assim, operacionalmente, ele não tem mais motivo. O que você precisa ter? Você precisa ter um computador que controle a catraca. Gente, quando eu falo tirar o balcão, eu não falo tirar a catraca. Ótimo, pelo amor de Deus. E é isso mesmo. É muito importante. Muita gente fala que o problema de tirar o balcão é porque vai perder o controle de entrada e saída das pessoas. E uma coisa não tem a ver com a outra, né? Assim, a grosso modo, imagina que no lugar do seu balcão você põe uma divisória de vidro baixinha. Tá? Então, sua catraca continua lá no lugar onde ela esteve. Você vai precisar ter um computador que dê o controle da catraca. Esse computador tem que ter uma tela que a pessoa, a nova recepcionista, que para mim é mais uma hostess, que ela fique
de onde ela estiver dentro desse ambiente receptivo, ela consiga ver essa tela, porque ela vê se a pessoa está entrando ela mesma, vê se tem algum problema de acesso, de bloqueio de acesso, vai lá e resolve. Não tem por que ter o balcão. Gente, se eu estou aqui no canal da Noara, eu acho que todos vocês sabem que vendas não é feito no balcão, ou não sabem, não? Ah, eles sabem. Eu tenho certeza então tá que eles sabem. Eu não preciso falar que vendas não é feito no balcão, né? Perfeito, pai. Mas assim, eu vou insistir só numa coisinha que é muito importante para mim, que vendas, a melhor forma de fazer venda é numa mesa redonda de no máximo 70 centímetros de diâmetro, de material quente. Material quente pode ser madeira, pode ser fórmica, nada que seja frio, porque você encosta e não dá aquele bloqueio. Nossa, parte genial. Isso é um toque. Pessoal, vocês prestaram atenção? Esse é um toque que é muito simples e trocar uma mesa, colocar uma mesa é barato, é rápido e você resolve isso em meia hora, você consegue trocar. Você trocar a superfície, o que tem a ver, explorar a sensação das pessoas, e isso é algo que vai influenciar na sua estratégia de vendas, é surreal essa dica. Então, assim, anota, por mais que você não vai fazer isso agora, deixa lá na sua lista to-do de resoluções para 2020. Isso, beleza, perfeito. Outra coisa, nesse lugar de vendas, né, botar um vasinho, às vezes uma pequena fonte, uma aguinha caindo, sempre de acordo com o estilo da sua academia, porque nem todas têm que ser iguais, né? Aí é assunto para outra coisa. Se Ctrl+C, Ctrl+V de um monte de academia só de um formato, não tem nada a ver, tá? Nós todos, os seres humanos, somos diferentes e cada um tem que ser atendido no lugar diferente. Nós somos e temos expectativas diferentes. Mas esse é outro assunto, né? Vamos para a parte de vendas. Outra dica, se você tem uma academia que costuma ir crianças junto com os pais, às vezes uma academia mais de bairro, uma academia que tem cliente de criança, também coloca aí do lado desse espaço de vendas uma daquelas mesinhas pequenas de plástico baixinha, com um monte de lápis de cor e um monte de papel, ou se não Lego, para as crianças ficarem entretidas enquanto os pais realmente tomam a decisão de compra, que tem que ser positiva, tá? Porque se não for para vender, a gente nem começa a brincar. Exato. E então, voltando, né, que vendas não é feita no balcão, mas no balcão não precisa nada. Você tem que ter um móvel de apoio nesse lugar que você faz a venda para ter máquina de cartão, para ter qualquer material, se você ainda não tem contrato eletrônico, para ter um contrato, impressora que imprime o contrato, ter todo o seu material. Mas isso não é um balcão, isso é um móvel de apoio. Eu faço questão de pedir que não deixe de forma que a pessoa possa ficar atrás do balcão. Uhum. Por quê? Porque a gente treinou nossos recepcionistas há 1000 anos a ficarem atrás do balcão. Uhum. Então, nesse primeiro momento, elas têm uma dificuldade, ou eles têm uma dificuldade de sair, tá? E de ficar soltos. Para quem acha que, nossa, tadinho, ele vai ficar, ou ela vai ficar de pé o tempo todo, pensa no vendedor da loja. O vendedor da loja está sempre lá na frente para te receber. E tá tudo bem, não tem problema nenhum com isso. Perfeito. E pegando o gancho, Paty, quando a pessoa ela não se sente bem sem ter uma proteção do balcão, pense se essa pessoa está no lugar certo, porque de fato a pessoa que trabalha na loja fica em pé o dia inteiro. Você acha que dá para a gente colocar, talvez, alguns banquinhos estratégicos na hora do atendimento, na hora que ela tiver que fazer alguma coisa específica? Com certeza. Colocar um banquinho alto é legal, pode ter 2, por exemplo, um em cada lado, mas é muito importante que esse ambiente receptivo, a pessoa que está recebendo, é como se receber aqui no meu escritório, por exemplo, olhando aqui. A pessoa vai tocar a campainha, porque é um escritório, né? Mas uma pessoa que entra, eu não vou até a porta lá receber, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Né? E a gente gosta de ser recebido assim. Então, se a gente está tudo numa briga, que a academia seja a segunda casa das pessoas, né, o terceiro espaço, que é aquele espaço de lazer,
a gente tem que fazer realmente também mudar o serviço, né? E como a arquitetura muda o comportamento, eu consigo mudar o comportamento do pessoal que trabalha com vendas através da arquitetura. Tirar o balcão, para mim, é assim, importante, sensacional, e eu fico triste que eu ainda não convenci 100% das pessoas. Eu concordo com você, Paty. Tem até algumas academias que eu uso como uma dica de relacionamento. Tem muito gestor que fala, eu não consigo trocar o balcão agora. Não tem problema, muda o posicionamento da sua equipe, faça com que elas fiquem do lado de fora para recepcionar e elas acompanhem na entrada. Você acha que isso é legal? Perfeito, perfeito. Se conseguir realmente fazer a equipe entender isso, e sabe que eu vou te falar de exemplos de equipe que entendeu. Eu sempre comento com o cliente que há um risco das pessoas não se sentirem à vontade nesse novo formato e querer sair, né? E eu tive um caso que não só as pessoas se sentiram à vontade, como na festa de reinauguração, uma academia que já existia, as vendedoras vieram me abraçar, porque elas falavam, sabe o seguinte, agora nós somos iguais a todo mundo que trabalha aqui. Que legal. Que legal, né? Que legal. Sensacional. E foi uma equipe que teve, assim, fez um ano essa reinauguração, eu tive 2 semanas atrás visitando lá. Tá. Ele garantiu que essa reforma aumentou o faturamento e garantiu o ano, porque era uma academia que estava baixando vendas, e a reforma como um todo fez o ano acontecer. Foi sensacional. É muito sensacional. E já pegando o gancho, eu me coloco muito agora no lugar das pessoas que estão lá, da recepcionista, da vendedora, do professor que às vezes está por ali. Tem algum toque de arquitetura que a gente possa dar, não necessariamente para o gestor, mas para essas pessoas que estão ali atuando no dia a dia e que às vezes não tem nem tanto poder de decisão do que fazer ou não, mas que aquele toque faz a diferença? Então, eles têm todo o poder de decisão, né? Porque eles que estão lá na frente. Assim, o toque que eu acho bem importante dar, às vezes a gente tem que ensinar, porque nem todo mundo tem a visão arquitetônica, né? Eu estudo um tempão para fazer isso e tento passar o máximo possível. Mas, assim, eles têm que posicionar sempre o aluno olhando para um lugar bonito. O que é bonito, o que é feio? Se você tem dúvida do que é bonito, o que é feio, você tira uma foto e daí na foto você vê o que é bonito e o que é feio. Não vale filme é emocionante. Então, a hora que você tira uma foto, você vê os defeitos. A hora que você vê um filme, você está ouvindo o som, tá com outra pegada, você se emociona mais e acha as coisas mais bonitas. Então, você pega a foto e você enxerga. Então, eu falo aí para todo o pessoal que está trabalhando com vendas, fotografa, né, as partes da academia para ver onde posicionar. Por exemplo, nesse receptivo, que não tem mais balcão, é legal ter umas poltronas para as pessoas sentarem. Eu nem acho legal só banquinho alto, tá? Acho que tem que ser poltrona mesmo para alguma coisa, senta aí enquanto espera seu atendimento, senta de verdade, fica confortável de verdade. Você já está contando para o seu cliente que lá ele vai ser ou ela vai ser feliz, né? Vai ser bem atendida. E agora, o posicionamento dessas poltronas depende do quê? Depende exatamente do que você vai fazer a pessoa ver. Tá? E assim, tem um negócio chamado ponto focal. Você direciona o que as pessoas enxergam. Conta mais sobre isso, Paty. Conta. Isso é muito... Conta, por favor. Não é um assunto, né? Mas é uma empolgada. Mas é muito bom. Assim, se você tem várias interferências, né? A pessoa tende a olhar primeiro para alguma coisa que está em movimento. Então, toma muito cuidado com televisão. Se a televisão está passando o jornal, não é para você ver. Tá? Então, a primeira coisa que a pessoa tende a ver é uma coisa em movimento. A segunda coisa é luz. A terceira coisa é vegetação. Então, água também ajuda bastante, porque é uma coisa em movimento. Então, por exemplo, você tem 3 paredes, né? Uma entrada, você tem 3 paredes da recepção. Se cores fortes é outra coisa que a pessoa vê, né? Então, sempre, né, tem uma regra que academias que têm hidrante, o hidrante tem que estar a 3 metros da entrada. E muita gente pinta o hidrante de vermelho, apesar de não ser necessário, tá? É necessário indicar que tem o hidrante, mas não pintar de vermelho. Mas muita gente pinta de vermelho. Então, o que acontece? A primeira coisa que os alunos veem quando chegam na recepção é o hidrante.
Gigante. Não, é a última coisa que eu quero que ele veja, né? Tá, perfeito. Então, como é que eu evito o hidrante? Você pode pintar de outra cor, porque ele não obrigatoriamente tem que ser vermelho, tá? Apesar que alguns fiscais não têm esse entendimento, mas a lei não diz nada sobre isso, só diz que ele tem que ser claramente identificado. E você pode, numa outra parede, pintar com uma cor forte. Nessa outra parede pode, por acaso, ter seu logo. Essa outra parede pode ter iluminação. Essa outra parede pode ter vegetação, pode ter uma água caindo. Tudo isso vai tirar o foco do seu hidrante vermelho. Nossa, perfeito. Então, assim, vendedor, vendedora, recepcionista. Olha, senta nas cadeiras que tiverem na sua recepção e veja o que seu cliente está vendo. Ele tem que ver alguma coisa bacana, alguma coisa que ele identifique como bonita. Se ele estiver vendo o pessoal fazendo exercício feliz, melhor ainda. Nossa, sensacional! E é uma dica assim que não depende de muito empenho e dedicação. O que depende é você focar de fato naquilo que você precisa fazer e na mudança que você quer que aconteça. Quantas vezes a gente fica sempre olhando para a mesma parede suja e o hábito faz com que a gente não limpe a parede porque está sempre assim, não é? E na academia isso acontece muito. E quando a gente para aqueles minutos para falar, peraí, deixa eu olhar o que meu cliente está vendo e o que eu quero que ele veja, para onde eu quero direcionar a atenção dele. Você começa a reparar nesses detalhes que fazem a diferença, né? Exatamente. E assim, é uma coisa que a gente treina, né, o olhar. Mas comece treinando através da foto. E uma coisa bem importante nisso é tirar, isso é o mais difícil, viu? É difícil até aqui com a equipe, é um trabalho dia a dia, da gente tirar o que a gente acha. O que a gente gosta, porque não é isso que tem que ter na academia. Isso é difícil para todos nós. No momento de tomar as decisões de projeto, eu falo muito em tomar decisões de projeto, porque não é só o arquiteto que precisa projetar. O dono da academia, os colaboradores, todos eles, qualquer mexidinha que deem na hora que você muda um vaso de lugar, você está mexendo na arquitetura. Então, eu quero que você tenha esse olhar. Nem tudo é uma grande reforma, né? Então, eu quero que você tenha esse olhar para ver o que o aluno está vendo, né? Para agradar o aluno. Então, nesse momento de mexer na arquitetura, de tomar as decisões de arquitetura, você tem que se despir totalmente de vaidade e entender do que o seu aluno gosta, o que o seu aluno espera. Perfeito, Paty, perfeito. E agora, já indo para os nossos finalmente... Uma pergunta que eu acho que é bem importante antes da pergunta do grande finale, tá? É o seguinte, o quanto a arquitetura, ela de fato pode influenciar na decisão de compra de uma pessoa? Mundo instagrâmico, né? Neste mundo instagrâmico, eu diria que a arquitetura vai aí uns 80% da decisão de compra. Uau. É muito forte. Porque a pessoa precisa se identificar com o espaço para comprar. Perfeito. Então, assim, isso tem métrica, até tem os porquês. E vou dar um outro número das pessoas que não gostam da estrutura da sua academia, independente de gostar do serviço, tá? As pessoas que não gostam da estrutura da sua academia, só 18% declaram que vão renovar o seu plano. Das pessoas que gostam da estrutura da academia, 75% declaram que vão renovar seu plano. Isso a gente mediu através de pesquisa de opinião. E esse número é mais impactante do que o serviço. Olha que louco, né? O serviço deveria ser a tomada de decisão, mas hoje o mundo é assim. O mundo precisa, todo mundo ver todas as pessoas em lugares bonitos. Ninguém posta nada nas redes sociais quando está num lugar feio, né? Exatamente. Na área de serviço a gente não posta. Não pode. Então, aí todo mundo fica com o mundo todo fica naquele patamar de entender o visual, uma coisa muito, muito, muito importante. Então, assim, invistam nisso e não precisa investir tanto, tá? Tomar decisão de arquitetura, não é botar tudo abaixo necessariamente. Às vezes são pequenos detalhes que você dá um efeito enorme. Perfeito, perfeito, Paty. Tem até alguns ambientes que a gente entra, não se sente bem, fica um pouco incomodado e não sabe muito bem por quê. Com certeza é algo no ambiente. Às vezes é uma luz piscando, não é? Sim, luzes de cores diferentes. Uma branca e uma amarela, eu quero morrer.
Você nem precisa dizer eu, né? Eu cheguei a parar de treinar em academia que eu tinha feito o projeto na hora da manutenção, porque eles erraram as lâmpadas, sempre me deixava nervosa. Mas é um fato, né? Porque você se sente incomodada quando o ambiente não está de acordo com aquilo que você espera. E assim, Isso mais mesmo. uma vez, eu acho que é bom reforçar. A gente não está dizendo, a Paty não está dizendo que as academias elas precisam ser iguais. Cada academia tem um público específico. Tem academias que amam luz, tudo escuro, aula forte. E tem academia que gosta do ambiente claro, diferenciado. E tudo bem, né? Não, tudo ótimo. Tem assim, você tem que entender o que o seu aluno gosta. E não tenta agradar todo mundo, não, porque não dá para agradar todo mundo. Não dá, né? Escolhe uma linha arquitetônica e vai nela, vai firme nela, sem medo. Porque se você não escolhe uma linha, deixa só bonitinha a academia, você não está agradando ninguém muito. Então, você também está com risco de perder aluno por falta de identificação com o ambiente. Então, escolhe uma linha e vai em fundo, mas não precisa ser uma linha só escura, da mesma forma não precisa ser só uma linha clara. Tem que entender qual que é o seu perfil. Perfeito. E já aproveitando também o gancho, essa coisa de colocar aroma na academia, o que você acha? Então, ótimo que você falou isso, tá? Eu acho perfeito. Marketing olfativo é super importante, porque arquitetura, eu falo arquitetura porque é o que eu vivo, né? Mas a arquitetura não é só visual, não é só a cor que a gente coloca. A arquitetura é sensorial. Então, você tem que pisar num lugar, na hora que você estava falando, né? Que pisa num lugar e não se sente bem, na hora eu pensei, esse lugar também pode estar com uma música que não te agrada, esse lugar pode estar com um aroma ruim, não é bom, né? As fragrâncias que a gente coloca em academia não tem essa de agradar ou não, elas vão marcar, né? Elas vão deixar marcada a sua marca mesmo, a sua empresa, mas um aroma ruim vai marcar negativamente. Então, a arquitetura é sensorial, e a arquitetura, de certa forma, ela precisa do serviço, né? Porque não adianta o ambiente estar perfeito se a pessoa que está te recebendo não tem o sorriso, se o professor não sabe te atender. Aí você vendeu, mas você não fideliza. Exatamente. É tão importante isso, né? Paty, nossa última pergunta, assim, que é o tema desse nosso bate-papo de hoje. O que a arquitetura tem a ver com vendas? Ponto. Tudo. Tudo, a gente prepara o lugar para vender, a gente engana o cérebro das pessoas para vender com arquitetura. E tudo bem, porque a gente está vendendo saúde e bem-estar, tá? Então, não tem problema nenhum, não tenho nenhum tipo de pudor em dizer que a gente consegue enganar, de certa forma, o cérebro, criar cenários para a pessoa se identificar com o ambiente. Isso que eu falei de cenário, de tirar foto, vale para a academia inteira. Então, por exemplo, você tem uma sala de ginástica agora, tá? Não sei que horas são, daqui a meia hora, pensa nisso, e daqui a meia hora vai lá na sua sala de ginástica, deixa as luzes acesas, deixa a música tocando, tá? Para na hora da venda, mesmo que não esteja tendo aula, o ambiente remeta a uma aula. Perfeito. E isso você tem que pensar em todos os aspectos na hora da venda. Perfeito. Isso é tangibilizar a venda também, né? É tangibilizar a venda. Como é que você vai e diz, melhor que seja a vendedora que está te apresentando, fala, e aqui tem umas aulas super animadas, tem aula disso, é super divertido, são os melhores professores, e o ambiente está escuro, você está achando que isso está economizando luz, não tem uma música, não tem nada. O que te custa pegar e botar meia dúzia de jumps, como se estivesse tendo uma aula? O que te custa botar meia dúzia de colchonetes, montar mesmo o cenário? Depois dá uma olhada no Instagram lá do escritório, você vai ver umas salas sempre montadas, é assim que tem que ficar. Perfeito. Aliás, vou postar isso agora, tá? Posta, por favor. Vou postar uma sala montada para venda nesse instante, me inspirou. E já me manda o link para a gente colocar junto aqui no podcast do YouTube, que eu acho que a gente consegue também tangibilizar esse nosso bate-papo através das imagens. Perfeito, maravilha. Perfeito. Paty, qual é teu Instagram? Quais são seus contatos para quem estiver ouvindo poder te encontrar fácil? Legal, meu Instagram, meu Facebook é Patrícia Tótaro Arquitetura. Ambos são Patrícia Tótaro Arquitetura. O meu pessoal é Patrícia Tótaro, mas as coisas do escritório eu posto lá. Agora, se você quiser falar comigo no pessoal, me chama lá, que eu já te passo meu WhatsApp e a gente continua conversando.
Perfeito. Paty, super, super obrigada. Assim, foi genial. Eu amo quando a gente tem informações práticas que as pessoas podem colocar na hora. Assim, ouviu, já pode colocar. Não precisa se planejar, fazer milhões de malabarismos. É assim, é ouvir, querer fazer e colocar. Não tem muita conversa, né? E eu quero desmistificar, muita coisa de arquitetura você consegue fazer sozinho, tá? Então, assim, eu passo uma grande parte do dia contando isso para as pessoas, que melhorando o ambiente da academia, melhora para todo mundo, certo? Sensacional. Mas também eu vou dizer, aquela reforma de colocar abaixo, de pintar, Ah, é legal, né? maravilhosa. E quem Eu pode adoro. tem que fazer sim, é uma delícia trocar os móveis de casa. Imagina Não, tudo. o ambiente da academia, não é? É, aí precisa da minha ajuda. Exato. Mas você vai se preparando, vai melhorando as vendas e rapidinho você consegue ter a grana para obra, né? Para obra, para as coisas novas e tudo mais. Perfeito. Paty, super, super obrigada. Ah, amei, Lu. Amei também. Obrigada. Obrigada a cada um de vocês que está assistindo ou ouvindo. Adorei. Que bom, a gente já vai marcar um próximo muito breve. Oba! Estava Né? pensando, a hora que a gente acabasse aqui, perguntava fazer mais? Vamos, tá fechadíssimo. Então, quem quiser também, Legal. pode mandar palpite de qual tema específico com relação à arquitetura, vendas, ambiente, que a gente pode falar. É muito legal, a gente sempre ouve muito o que vocês pedem, o que vocês falam, e a gente grava os próximos. Fechado? Combinado. Obrigada. Então tá bom, obrigada, Paty. Um beijo. Beijo, Tchau, tchau. pessoas.